Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live, mais um encontro matinal aqui no Projeto 626 para esta troca de energias, para este caminho de duas vias, essa retroalimentação, não é? Diariamente, esse bate-papo que me fortalece, que te fortalece, que nos orienta, que nos traz algumas informações importantes a respeito do nosso comportamento, tá bom? Então é um prazer imenso estar aqui com você nesta manhã. É impressionante a onda de calor que tomou conta aí do Brasil inteiro, não é? Então nós estamos aí para aquecer ainda mais esse nosso encontro, tá bom? Tati, bom dia. Aline, bom dia também. Jussara, bom dia. Bem-vindas, minhas queridas, para esta manhã para falarmos de um assunto muito interessante que é sobre a nossa criança. De que maneira a nossa criança nos controla, de que maneira a nossa criança está dentro de nós e de que maneira nós adultos compreendemos esta nossa criança e trazemos ela para o nosso dia a dia. De que maneira nós estamos vendo as coisas, agindo, reagindo diante das coisas, e isso evidentemente um pouco winnicottiano, vai dirimir, vai mostrar realmente a nossa criança dentro deste adulto, tá bom? Se você quiser compartilhar, se você quiser convidar mais pessoas para estarem conosco neste momento, nesta manhã, é sempre um prazer imenso, tá bom? Saudades, não é? Saudades de nossas lives agora são semanais, então a saudade desse nosso bate-papo, saudade desse nosso encontro aqui. Por isso eu quero que você interaja, que você fale sobre sua criança, como é que a sua criança está agindo, se você consegue identificar nas suas ações, nas suas atitudes, a sua criança, a criança que está dentro de você, tá bom? Então esse bate-papo vai ser muito interessante, vai ser muito legal para nos reenergizarmos, tá ok? Mário Henrique, bom dia também. Bom, eu vou invocar aqui Nietzsche para refletirmos nesta manhã, tá bom? Ele vai dizer o seguinte: o homem amadurece quando reencontra a seriedade que demonstrava em suas brincadeiras de criança. Já na primeira frase é uma reflexão profunda. O homem amadurece, ele vai amadurecer de verdade, quando ele reencontra a seriedade que demonstrava em suas brincadeiras de criança. Muito bem, a criança quando faz alguma coisa, a criança quando está brincando, a criança quando está desenvolvendo alguma coisa, uma tarefa qualquer, ela encara aquilo com muita seriedade. Para a criança, a brincadeira é muito séria, a tarefa de escola é muito séria. Então, quando o homem amadurece, só amadurece quando reencontra a seriedade que demonstrava em suas brincadeiras de criança. Como é que nós encaramos nossas atividades? Será que com coragem, com determinação, com covardia, com otimismo, com deixa para lá, com mais ou menos, com se Deus quiser? Aquelas invocações que nós sempre trouxemos e haveremos de trazer aqui nas nossas reflexões. Como é que estou encarando as coisas do dia a dia? A criança encara uma brincadeira, por exemplo, uma brincadeira de bandicoot, uma brincadeira qualquer, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Ele quer ganhar aquele joguinho, ele quer ganhar aquela competição, não é? Maiara também, muito bom dia. Neto, bom dia também. É por isso que a criança, o adulto, quando traz para si a responsabilidade de quando a sua criança enfrentava, fazia as coisas, é muito interessante entender. Então, só para repetir, a criança, ela encara com muita responsabilidade, com muita seriedade aquilo que está fazendo, porque é como um desafio, ela quer vencer, ela quer provar capacidade, ela quer mostrar que sabe, que tem competência, que consegue realizar aquela tarefa, realizar aquela ação. Por exemplo, mamãe, eu vou comer tudo. Eu vou organizar meus brinquedos, eu vou ganhar esse joguinho, e ela comemora, vibra muito quando consegue as coisas. Então a seriedade da brincadeira de criança, esta seriedade da responsabilidade de fazer, de comprometer-se, deve estar dentro do adulto também, não é? Esse é um tema que realmente encantava e importava para Friedrich Nietzsche, pois ele afirmava que em qualquer homem autêntico existe uma criança querendo brincar.
Em qualquer homem autêntico existe uma criança querendo brincar. Veja que ele traz o autêntico, homem autêntico. Já falamos aqui o que é autenticidade, o que é sinceridade, não é? O homem autêntico, uma pessoa autêntica, ela traz a verdade, ela traz a seriedade, ela traz a assertividade, ela traz uma certa transparência sobre si, sobre o que pensa sobre as coisas, uma pessoa mais assertiva. Então a autenticidade de uma criança deve prevalecer, ou bom seria se prevalecesse neste adulto. Repetindo, para Nietzsche, em qualquer homem autêntico existe uma criança querendo brincar. Este brincar da criança, como já vimos na introdução desta live, é levar a sério aquilo que está fazendo, mesmo brincando. A brincadeira torna-se algo sério, torna-se uma responsabilidade para esta criança. E, portanto, então, num homem, a autenticidade transforma-se autêntico, parecendo uma criança, tal qual uma criança querendo brincar. É interessante esta relação que Nietzsche vai estabelecer entre um adulto que traz sua criança autêntica e uma criança, vamos ver daqui a pouco, não autêntica, não é? Por que um homem, este adulto, deixa de ser autêntico e envereda para o pessimismo, para o vitimismo e assim por diante, não é? Nayara, bom dia. Naira, bom dia. E Maiara também, muito bom dia. Bom, outra questão importante. Para o Nietzsche, considerar fábulas e jogos coisas infantis é sinal de grande pobreza intelectual. Para Nietzsche, considerar fábulas e coisas, jogos, né, e coisas infantis é sinal de grande pobreza intelectual. Porque, para ele, para Nietzsche, só as pessoas capazes de manter a curiosidade e o espírito lúdico da infância terão sempre novos êxitos ao seu alcance. Isso é profundo demais, meu querido e minha querida, essa reflexão de Nietzsche. A criança, então, ela sempre leva muito a sério aquilo que está fazendo, com muita responsabilidade, com muita autenticidade, e faz questão de mostrar isso para o adulto, que sabe brincar, que sabe criar, principalmente em quebra-cabeças. Veja, por exemplo, uma criança está montando um quebra-cabeças ou jogos similares, não é? Ou aquele joguinho de Lego, de ficar montando coisas, o quão ele comemora e ele traz para o adulto, eu consegui, viva, enfim. Portanto, considerar fábulas. Hoje nós vamos falar em mitos, mitologia, por exemplo. Veja como a mitologia, veja como essas histórias, essas fábulas estão presentes em nossas vidas. E a importância, o que elas representam em nossas vidas. Se fôssemos lembrar aqui, e o Nietzsche vai falar logo mais, a respeito das historinhas que o adulto conta para a criança, o que representa para a criança e o que representa para o adulto. O lobo mau, a mula de 7 cabeças, o boitatá e assim por diante, não é? O bicho-papão, uma série, o homem do saco, como queira, a loira do banheiro. São tantas fábulas, tantas histórias que nós contamos que para a criança aquilo passa a fazer parte do imaginário. De que maneira este imaginário vai interferir na vida deste adulto? É interessante a proposta de Nietzsche, como Nietzsche nos propõe refletir a respeito dessas questões. E é claro que para a psicanálise, o Freud, o Lacan, enfim, o Freud vai falar dos ídolos, Lacan vai trazer a questão das referências da idolatria, assim por diante, o Jung vai falar dos arquétipos. Tudo isso é muito importante porque sempre haverá uma criança por trás de nossas ações. Sempre haverá uma criança autêntica ou não, uma criança realizada ou não, uma criança satisfeita ou não, uma criança otimista ou não, uma criança que deseja estar ali naquela ocasião ou não. Então esta criança sempre haverá de manifestar-se. De que maneira? Aí que entra a clínica winnicottiana, por exemplo. Estar diante de um adulto para conhecer, para entrar em contato com a sua criança, para entender de que maneira essa criança está agindo dentro deste adulto. É muito interessante isso, não é? Mas uma coisa que é muito comum as crianças fazerem e que acaba se repetindo muitas vezes no adulto é torcer as regras que ela mesmo cria para as próprias brincadeiras. Na verdade, sim, eu estou entendendo que o adulto se repete, quer que aquilo seja do seu jeito. Não é?
as regras, enfim, vai distorcer, tem que ser do meu jeito. Estamos falando então num adulto, nesta criança. Se neste momento esta criança, por exemplo, ela não foi devidamente orientada, castrada ou quebrada a fantasia para mostrar que as regras devem ser comuns e não somente a ela, para atender unicamente a sua expectativa, o seu desejo, poderemos estar conduzindo esta criança a ser egoísta, a ser egocêntrica ou até mesmo narcisista, não é? Então aí o adulto deve agir, deve interferir na educação, na condução desta criança, evidentemente, para mostrar que há regras, que há normas, que há lei. Freud chama de castração, não é? Ou quebra das fantasias para Ferenczi, por exemplo, não é? Os tempos de Édipo para Lacan, assim por diante. Então, quando a criança, nós temos então neste caso, Mário Henrique, as regras para ela mesma cria nas brincadeiras, ou seja, se for uma competição, se for para vencer o outro, para que somente ela vença, estamos falando então numa pessoa com probabilidade de ter um transtorno de personalidade. Afinal de contas, a personalidade estará se formando neste momento, não é? Podendo levar a uma questão superegóica, ou até mesmo ao narcisismo, de querer controlar o controle de tudo para que sempre eu vença, sempre eu ganhe. Não é? Interessante colocação, Mário Henrique. Bem, seguindo aqui, a criança encara a sua brincadeira como um trabalho e os contos de fadas são para ela, a criança, verdade. Os cientistas, artistas e intelectuais demonstram a mesma atitude. Por isso devemos sempre manter um pé no mundo da fantasia. O que é o mundo da fantasia? Não é? Para a criança, tudo o que existe, tudo que está ali à sua disposição, tudo que está ali que ele vê, que ele pode tocar, que ele pode sentir, é dele, porque afinal de contas está à sua altura. A criança tem a fantasia de que tudo lhe pertence, tudo é meu. Esta fantasia do tudo poder, de tudo conseguir, do tudo estar à disposição, esta mesma fantasia deve habitar o homem no sentido de conseguir, no sentido de buscar. No entanto, quando criança, nós temos que ter essa quebra de fantasia, porque nem tudo é possível, nem tudo que está ali no campo da visão é para mim, e nem toda a comida é para mim, nem toda a roupa é para mim, a casa não é só para mim. É entender essa dimensão de coletivismo, digamos assim. A criança tem que quebrar a fantasia de que tudo é para ela. Eu já trouxe aqui numa das lives que a criança, por exemplo, apesar de ter muito brinquedo em casa, quando vai na casa de um priminho, de um amiguinho qualquer, ele quer trazer mais brinquedos, porque ele não tem a noção de finito. Para ele é infinito, esse desejo é muito amplo. Por isso que a castração deve acontecer em posição de normas, regras e limites. Neste adulto não castrado, ele vai continuar achando, a criança não castrada, vai continuar achando que tudo está à sua disposição, tornando-se arrogante, prepotente, narcisista, não é? Extremamente vaidoso, dono da verdade, controlador e assim por diante. Se a criança é devidamente castrada, este adulto vai aprender a ter ambição, mas com a responsabilidade de buscar, de conquistar, de estudar, enfim, de merecimento, de merecer, de lutar por aquilo que ele quer. Então esta criança sempre estará presente no adulto, sempre estará presente. E nós identificamos isso através do seu comportamento, através da sua fala, através da sua argumentação e assim por diante. Outra coisa, Hans Christian Andersen disse que os contos de fada são escritos para que as crianças durmam, mas também para que os adultos despertem. Interessante isso, não é? Então, o mesmo conto de fada, a mesma fábula, contando lá a historinha, qualquer fábula, qualquer... enfim, os Sete Anões, Lobo Mau, o que você quiser, não é? A historinha, o adulto se mantém acordado para contar e a criança para dormir. Então é a mesma valia se nós entendemos. Que o adulto conta com uma certa convicção, a criança acredita naquilo e passa a fazer parte do seu imaginário. E de certa forma isso vai interferir mais tarde na vida do adulto. Como isso vai interferir? Na clínica nós vamos perceber claramente de que maneira essa criança está dentro do adulto, não é? Talvez tenha chegado o momento de deixarmos um pouco de lado o mundo dos adultos e começarmos a alimentar nossa alma criativa com as inspirações que a preenchiam quando éramos pequenos. A criança, ela tem uma explosão de pensamentos, uma explosão de ideias,
uma explosão de querer, uma explosão de desejar, uma explosão de argumentar, não é? Então a criança, com todo esse comportamento, toda essa manifestação que nós vemos, o desejar, o querer, o lutar por aquilo que está querendo realmente, o enfrentar os pais, enfrentar os cuidadores, enfim, a criança demonstra ser sincera. Ela é sincera quando fala o que ela quer ou aquilo que ela não quer. Ela é sincera ao falar que não quer essa comida. Ela é sincera ao falar eu quero mais. É sincera, ela é autêntica. Essa autenticidade, porque ainda não foi contaminada com a mentira, não foi contaminada com narrativas, não foi contaminada com as inverdades, com meias verdades. Ainda ela está neste momento da sinceridade, da autenticidade, do não mentir, do não fingir. Isso é muito importante entender então esse momento da criança e de que maneira o adulto vai intervir na sua educação, na sua condução, será muito importante para entender como esta criança permanecerá neste adulto. Meu querido e minha querida, eu já falei para você que diversas vezes, eu sou tudo aquilo que aconteceu comigo até os 9 anos de idade. Você é tudo aquilo que aconteceu contigo até os 9 anos de idade. Não há como mudar isso. Nós somos a nossa criança. Não é? Passamos lá pelo desenvolvimento psicossexual, castração, complexo de Édipo, orientações da escola, papai, enfim, tudo, mamãe, toda aquela estruturação da personalidade, estrutura psíquica, ela está conosco até hoje. Nas coisas boas, nas coisas ruins, nos traumas, e por isso nós chegamos até aqui enquanto adultos, pessoas otimistas ou negativistas, pessoas autênticas ou não autênticas, pessoas que mentem ou que não mentem, pessoas que disfarçam ou que não disfarçam, depressivas, ansiosas ou não, pessoas convictas de suas responsabilidades, ou adulto que simplesmente quer cobrar, achando que tudo que está aí está à sua disposição. Lembra-se daquela criança que tem a fantasia de que tudo que existe ali está à sua disposição e é que é preciso impô-las pouco a pouco, as regras, normas, limites. Se não foi apresentado a tempo, esse adulto vai achar também que tudo está à sua disposição, porque eu mereço tudo. Eu tenho direito a tudo isso. Também fizemos uma live falando sobre direito e conquista, que há uma diferença muito grande, não é? Para esse que vos fala, nós não temos direitos, nós temos que buscar. Não tenho direito ao salário, tenho que me comprometer, trabalhar, não faltar, enfim, para buscar salário. Eu não tenho direito de ser respeitado, eu conquisto o respeito respeitando. Eu não tenho direito à liberdade, eu só não estou preso porque eu cumpro normas, as regras, as leis, não mato, não roubo, não sequestro e assim por diante, não é? Se eu fosse um bandido, meu lugar seria na cadeia, não é verdade? Então, a minha liberdade é conquistada. E esta criança que acha que tem direito a tudo é uma criança não devidamente castrada. Lá na infância adulta vai achar que tem direito a tudo, direito que pode ser um transtorno, inclusive, não é? Faz muito sentido. Eu tive abandono paterno na infância e trato insegurança até hoje. Karen Bortolini, exatamente isso. Exatamente isso. É ferida emocional do abandono, trazendo esta insegurança, esta indecisão, esta incerteza. Continue na sua psicoterapia, Karen, porque é importante. Então, eu vou revelar apenas a minha criança. O meu comportamento mostra a minha criança. Fala muito, claro que o meu psicanalista vai entender quando eu começo a falar, ele vai, entre aspas, ver a minha criança brincando, feliz ou não feliz, criando ou não criando, sendo cerceada, sendo punida, sendo maltratada ou sendo muito amada, muito acolhida. Meu psicanalista vai entender isso através do meu discurso, porque invariavelmente eu sou fruto, eu continuarei sendo fruto, reflexo de tudo que aconteceu comigo até os 9 anos de idade. O adulto vai trazer esta sua criança, não é? Elaine, bom dia também, minha querida. Veja o que a Karen traz. E é absolutamente verdade o que ela traz, e nós, profissionais de saúde mental, tratamos com isso todos os dias na clínica. E é verdade, ela traz aqui, por exemplo, o abandono. Ela fala de uma das feridas emocionais, não é? Nós temos a injustiça, a humilhação, a traição, o abandono, como ela vem trazendo aqui, não é? Tudo isso, a rejeição, são feridas emocionais profundas que abrem-se na criança, e ela vai trazer isso enquanto adulto. Um adulto inseguro, um adulto
né, que tem medo das coisas, falta de iniciativa, medo de tomar decisões, assim por diante, muito indeciso, não é? Tudo isso revela a criança, a forma que essa criança foi tratada. E qual criança está dentro de mim, meu querido, minha querida? Qual criança está dentro de mim? Qual criança está agora aqui? Uma criança segura ou insegura, por exemplo? Uma criança convicta de si ou não convicta? Percebe? Então nós temos sempre que prestarmos atenção nisso para tentar, num processo de análise pessoal, trazer o máximo desse meu comportamento, meus temores, minhas inseguranças, para que o meu analista possa me auxiliar, não é? A nossa criança, por exemplo, a criança a criança na sua fase de criança, não a criança no adulto, ela tem objetividade, ela tem sinceridade, ela vive aquela fantasia do momento, a fantasia do tudo ter, a fantasia do tudo poder, a fantasia de conquistar, a fantasia de desbravar, a fantasia de tudo é meu, de tudo posso, tudo quero, porque tudo me pertence, não é? E ela luta pelo que ela deseja. Então a criança, ela quer, ela fica até às vezes birrenta. Não estou dizendo que seja um comportamento adequado, porque a criança birrenta transforma-se num adulto teimoso pra caramba também, não é? Dramático e assim por diante, não é? Aí que entra a castração. De que maneira essa castração? A palavra é feia, castrar, não é? Mas castração para Freud nada mais é do que a imposição de normas, regras e limites. Meu filho, isso pode, isso não pode, é preciso fazer isso, escovar os dentes antes de dormir, é preciso repartir o pão, é preciso fazer isso, aquilo, guardar os brinquedos depois que você faz a bagunça toda, arrumar um ninho e tal, tirar o pratinho na mesa e colocar na pia, e assim por diante. A castração e imposição de normas, regras e limites para o pleno convívio social. E depende de como isso aconteceu, nós teremos um adulto confiante, não é? Quando a castração aconteceu, como esta criança da maneira que chamamos correta, num ambiente não truculento, num ambiente de não violência, num ambiente não desestruturado, teremos adultos confiantes, decididos, ou então, se a castração foi na gritaria, na impulsividade, no abandono, na ferida emocional, da rejeição, da traição e tal, teremos adultos fracos, com medos, indecisos, não é? Tudo dependendo de como aconteceu, como foi a minha infância. Tudo está gravado, tudo está no inconsciente. Ela também, bom dia. Anne Caroline também, muito bom dia. Então nós temos evidentemente que entender esta nossa criança, o máximo que pudermos compreender esta nossa criança e por que ela está agindo desta forma dentro de nós. Nós temos que abandonar esta nossa criança, meu querido e minha querida, nunca conseguiremos. Nunca conseguiremos. Nós precisamos então, não é maltratar. Eu às vezes costumo brincar, dizendo assim, olha, precisamos pegar essa criança, trazer, colocá-la no colo e explicar algumas cositas para ela, não é? Ela precisa entender, não é, que este adulto não está mais preso, que este adulto não vive aquilo que é um reflexo. Precisamos conversar com a nossa criança, trazer a nossa criança para conversarmos, para entendermos o comportamento dos pais, por exemplo, não é? Nós temos hoje muitas crianças, eu vou usar aqui um trocadilho para você entender, nós temos crianças que se adultizaram muito precocemente em lares desestruturados, onde, por exemplo, a criança foi abandonada, onde houve morte do pai, por exemplo, e aquele filho menino acaba se adultizando rapidamente. Ele se torna adulto precocemente, porque se vê na obrigação de cuidar dos irmãozinhos, de cuidar da própria mãe, na fantasia desta criança, ele se adultiza rapidamente. Quando ele se adultiza rapidamente, ele passa a ser um adulto muito racional, muito prático, uma mente mecanicista, só que lhe foi roubado uma fase da infância. Isso gera um trauma, isso gera problemas de convívio social, da inter-relação pessoal, no campo da afetividade, nas relações amorosas conturbadas e assim por diante. Você percebe as implicações? Como nós temos a síndrome de Peter Pan, aquele adulto infantilizado.
aquele adulto que no seu tempo não recebeu a devida castração, ele acaba então por não querer assumir a responsabilidade de adulto. E age o tempo todo como criança, escapa como se fosse um bagre ensaboado, não é? Não assume responsabilidade, fica sempre levando tudo na brincadeira, sempre arrumando uma desculpa esfarrapada para não assumir a responsabilidade de adulto. Ah, eu não sei fazer isso, eu não sei ser marido, eu não sei ser pai, ah, eu não sei, e por isso vai delegando ao outro. Nós temos vários tipos, não é? Que conhecemos como síndrome de Peter Pan. São aqueles adultos infantilizados, não querem sair da fase de criança, não aprenderam a ter responsabilidade. Então são várias as manifestações deste adulto, várias facetas, várias formas de compreendermos como foi a sua infância, de acordo com sua atitude hoje. Não é? Outra coisa importante, a sua criança pode estar presa no trauma da infância. Como disse agora aqui, uma pessoa que participou com a gente, a Karen. A Karen disse: você percebe o quanto isso, eu trato a minha insegurança até hoje, da minha indecisão, da minha insegurança devido ao sentimento da ferida emocional do abandono, lá enquanto era criança. Então, nós ficamos às vezes presos neste trauma. Nós temos adultos com medo, com diversas fobias, por exemplo, não é? Medo de elevador, medo de quarto escuro, medo de altura, medo de barata, inexplicável, não é? São várias as fobias. Onde este adulto está preso? Em algum lugar lá da sua criança. O medo de tomar uma decisão qualquer, insegurança, fica só procrastinando. É aquela criança. Vamos imaginar, por exemplo, que uma criança cujos pais dizem assim: se você tirar uma nota boa, vai ganhar uma bicicleta. Se você passar de ano, vai ganhar uma bicicleta. A criança empenha-se e tal, e passa de ano e a bicicleta não vem. Ah, vai ganhar uma viagem se fizer alguma coisa. A criança faz aquela coisa e não ganha a viagem. Ah, vai ganhar um tênis novo se fizer alguma coisa. A criança faz e não ganha. Então você perceba que nunca a recompensa chega, nunca este presente chega, nunca o prometido chega. Teremos um adulto procrastinador que adia suas decisões, um adulto que, desconfiado, vai ter dificuldade para relacionar-se nas inter-relações pessoais, laborais, afetivas, familiares, amorosas, não importa. Por quê? Porque sempre lhe foi prometido e nunca cumprido. Então ele fica desacreditado neste outro. E sofre este adulto. Não é? Tudo tem a ver com nossa criança. Então é durante o processo de análise pessoal que nós vamos identificar que, juntamente com o discurso do paciente, nós vamos ajudá-lo a compreender a sua criança, vamos ajudá-lo a compreender sobre este seu passado, sobre a sua história de vida na sua relação familiar, neste contexto ou mesmo na escola. Não é? Eu trouxe aqui, na live passada, me parece que dependendo do que acontece da estrutura familiar dentro de casa, esta criança na escola, acho que foi Mário Henrique que trouxe essa reflexão, vai dar ou não importância ao bullying, ou vai considerar ou não aquilo como bullying, dependendo de como foi preparado dentro de casa. Como essa criança foi trabalhada dentro de casa. Você percebe? Então tudo é uma questão, esta perspectiva que temos da coisa. O copo meio cheio, meio vazio. Olhar para a roseira e ver a rosa ou o espinho. Tudo isso está na nossa criança. É a nossa criança manifesta neste adulto, nas suas angústias, suas decepções, suas formas, seu procrastinar, seu postergar, a sua insegurança, a sua certeza, a sua alegria, seu positivismo ou negativismo. Tudo isso vem de nossa criança. Porque é lá que essas imagens, que esse aprendizado foram impressos, não é? Beto Silva, bom dia também. Salete, bom dia. Gleison, também muito bom dia. Será que sua criança é birrenta, meu querido, minha querida? A criança birrenta, lembre-se que eu falei agora há pouco, quando nós temos aquela fase da fantasia, onde a criança acha que tudo está ao seu dispor, tudo está à sua disposição, não é? É o que é o natural dessa fase. Estou falando da criança entre os 4 até os 7, 8 anos de idade. Se não foi devidamente castrada, se não aprendeu corretamente que nem tudo está ali me pertence ou é meu, nós teremos
E quando a criança faz aquele escarcéu danado em casa, e a mamãe corre dar o presente, corre atender sua expectativa, o papai corre para abraçá-lo, corre para dar aquilo que ele quer, só para parar de fazer escândalo, teremos um adulto, estamos criando uma criança birrenta, teremos um adulto birrento, um adulto teimoso, não abre mão daquilo que quer e acabou e ponto final, que vai chantagear o outro, criar uma dependência emocional, porque a criança aprendeu a fazer isso, aprendeu a chantagear emocionalmente os pais para ganhar coisas. Este adulto vai repetir, porque deu certo. A tua criança entende que deu certo, eu vou repetir em adulto. O adulto às vezes nem tem consciência de que está chantageando o outro, de que está praticando isso. Em análise pessoal, durante o processo de análise, o analista vai nos ajudar a entender isso. É a minha criança birrenta, chantageando o outro para conseguir aquilo que quer. E aí vale em qualquer tipo de relação. Acontece muito nas relações amorosas, esta chantagem emocional. E a chantagem emocional, racionalmente no mundo dos adultos, é uma coisa horrível, chata, tóxica, mas conceitualmente nós entendemos onde isso nasceu. Porque o adulto age desta forma? É a sua criança não devidamente castrada ou castrada inadequadamente. Os pais, para não enfrentar aquele momento difícil da castração, porque está quebrando a fantasia da criança, é claro que ela vai contestar, é claro que ela não vai gostar, é claro que ela vai questionar. Então, para evitar tudo isso, os pais acabam enchendo, entupindo a criança de coisas, para que ela não fique birrenta. Este adulto aprendeu assim, basta ser birrento, basta ser teimoso, para que eu consiga as coisas que eu quero, não é? Crianças dramáticas, também, esses adultos dramáticos presentes, nós vemos isso, qualquer coisa, uma tempestade em copo d'água e tal, revela também esta criança, traz muito desta criança, desta ambiência desta criança também, não é? Se o adulto é otimista ou é pessimista, se é vitimista, não é? Se tem autoconfiança, se ele se autossabota, tudo isso, ou tem a sensação de manias persecutórias, de que todo mundo está contra mim, há uma conspiração contra mim, não é? Manias também, paranoias, de ficar criando histórias, inventando histórias para justificar outras e assim por diante. Tudo isso mostra a nossa criança. Vaninha, também muito bom dia. Tudo isso vai revelar a nossa criança. Ok, meu querido e minha querida? Então faça uma reflexão. De que maneira a sua criança está agindo? Para que lugar a sua criança está te conduzindo? Como que esta criança te controla? Como esta criança te leva para este ou para aquele lugar? De que maneira essa sua criança te impede de alçar voo? De que maneira essa criança, cuja fantasia não foi devidamente quebrada, meio que transformou num adulto meio que aloprado, meio que, não é? Ou então, aquele que não considera o futuro, que o que importa é o presente. Ou aquele que só pensa no presente e desconsidera o futuro. São os temas das lives que nós vimos trazendo aqui para a nossa reflexão. E me deparei com esse tema, esse texto do Nietzsche, achei interessante, falei, é pertinente, cabe e vou trazer numa das lives. O homem amadurece quando reencontra a seriedade que demonstrava em suas brincadeiras de criança. E às vezes ele vai falar assim, é melhor deixar de pensar complicadamente como adulto e pensar na objetividade e sinceridade de uma criança na resolução de os problemas, não é? É bom refletirmos sobre isso. Como é que a tua criança te controla? Para que lugar a tua criança está te levando? A Ateliê Infinita Luz disse aqui, excelente, tá bom? Ótimo dia para você, que seu dia seja maravilhoso. Nos encontramos aqui na próxima semana, quarta-feira, aqui no Projeto 6266, 26 da manhã. Grande beijo, tchau, tchau.